Nós somos A Vida é uma Corrida. Alexandre Rampinelli. Emílio Santana. Rapaz, você sabe que nós estamos terminando março, deu uma chuvinha. Não tem ninguém no calçadão correndo hoje, né? É mesmo? Vai começar a desaparecer os atletas de verão. Entendi. Mas como a vida é uma corrida, a gente vai entrando assim, ó, com esse swing. E aí, Alexandre? Rolling Stones. Rolling Stones. Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Isso é bom, rapaz. Isso é bom demais, Isso né? é coisa fina. Isso aí é para o pessoal remexer a cadeira. É tipo isso. Mick Jagger, né? É. O cara parece que não tem coluna. É verdade. Ainda mais aos quase 80 anos. Isso. Ainda dança, se requebra. Exatamente. Caberia aí também o Elvis Presley, né? Que Caberia o Elvis Presley também. Se a gente vai falar hoje de coluna. Isso. Porque estamos falando da nossa segunda temporada. Hoje é o último episódio da nossa segunda temporada. Se não tiver demanda, será? Será, né? E a gente começou falando de lesão, depois falamos de lesão de pé, tornozelo, perna, joelho, coxa e agora quadril. Falamos de quadril, 2 episódios inclusive de quadril, e agora vamos falar um de coluna. Boa. E é interessante a gente... Não foi de propósito, não. Na verdade, eu escutei Rolling Stones na viagem esse final de semana e... Eu vou pegar uma música do Rolling Stones pra gente... Legal. E acabou que Rolling Stones é um rock and roll que ele é ritmado na cadeira, né? Ele não é aquele rock and roll do pescoço pra cabeça. Exato. Ele é o rock and roll da cadeira. Ele tem aquele remeleixo. Realmente, ali, aquela coisa. a herança do Chuck Berry, aquela coisa da cadeira do Elvis Presley. E, engraçado agora, né? Tava dando aula de funcional. E eu fiz um movimento lá com os alunos que é da junção da cadeira, né, do quadril com a coluna, que o pessoal tem uma dificuldade enorme. Quer experimentar? Eu vou falar então. Senta aí no chão dos nossos estúdios do Mar Dourado. Antes de eu sentar, eu posso fazer homenagem ao Zucca Chaves? Não. Senta aí. Tem tempo para tudo. Pode ficar de tênis. Você que está ouvindo também, para a gente já localizar, né? Senta aí. Senta, estica a perna. Senta aí no lugar, faça as pernas juntas ou separadas? Semi-juntas. Semi-juntas. Isso. Agora você se estica bem e vai andando para trás com o bumbum. Isso, vai andando. Você também aí que tá ouvindo, vai andando para trás com o bumbum. Vai fazendo pode rastro marrom. ser sem rastejar. Ok, agora vem para frente. Isso, vem ganhando com o calcanhar. Isso. As pessoas têm enorme dificuldade de fazer isso. Isso aí, ok. Rastro de cocô no chão. Isso, como se fosse uma lesma, né? Mas só que vai de bandinha em bandinha. A gente está fazendo aí uma junção da coluna com o quadril. Eles estão interagindo. Muito legal esse exercício. Legal. E denota muita dificuldade de algumas pessoas para fazer isso. Eu até falei com os meninos lá na aula que a gente, na próxima aula, vamos repetir e vou levar as músicas do Sidney Magal. Para poder eles pensar. Porque a pessoa que não tem remeleixo assim no quadril, ela vai ter a coluna congelada, sabia? É mesmo? Ela tem essa dificuldade de fazer. Tem a tendência a levar essa rigidez também para a coluna. Porque como a gente falou no quadril, o quadril ele é central, ele dissipa tensões e ações ao longo do prolongamento do corpo. Então ele joga tanto para a perna quanto para cima. A coluna conduz aí esse remeleixo. Interessante. Pra cima. Interessante. Certo? Certo. Joia. Essa semana você quer fazer uma homenagem ao Zucca Chaves, cara. Na verdade, o menestrel. Quando esse episódio for ao ar na segunda-feira, vai ter uma semana de falecimento dele, né? Faleceu segunda-feira, dia 27. Dia 27, né? Então, ele fez parte da minha infância. 27 mesmo? 26. 26, né?
26 de março. E ele fez parte, vou dizer, da nossa infância, porque a gente... Da nossa infância. A gente assistia os Trapalhões aos domingos e o Fantástico, quando ele fazia aquelas trovas dele. Tinha uma esquete semanal, uma época lá com o Juca Chaves. Então, assim, uma nossa singela homenagem aí a gente gostaria de fazer de uma outra forma, né? Comemorando outra coisa, mas enfim, agora a gente vai fazer essa singela homenagem póstuma a ele. Mas, obrigado, Juca Chaves. Foi de grande valor o seu trabalho aqui. Muito bom. Dá um Google aí, você que não conhece o Juca Chaves ou não lembra, ou você que confunde o Juca Chaves com o Costinha, são caras diferentes, mas essa hora estão se abraçando lá. Sem dúvida, sem dúvida. O Juca Chaves também é cantor, compositor, violonista. Ele é um mestre. Comediante, né? Roteirista de comédia. E uma comédia requintadíssima, um negócio muito diferenciado. Ele era um cara muito diferenciado. Mas enfim, vamos lá. Bom demais. Falando agora de o quê? A gente tem um apoio aí da Toca dos Calangos. É isso? Toca dos Calangos. Toca dos Calangos. Agora você vai ver, né, na parceria Toca dos Calangos e A Vida é uma Corrida, você vai poder ver A Vida é uma Corrida estampada em algumas camisas de ciclismo aí, vagando pela cidade, pela estrada. Que você já viu no Instagram comigo essa camisa. Isso. Uma camisa azul com as estrelas brilhantes, reluzentes nas mangas e Toca do Calango no peito e nas costas. Isso. Então, se você está na Grande Vitória, conserto, peça, desde a bicicleta, de ir na padaria, de trabalhar até a bicicleta esportiva, seja mountain bike ou speed, dá uma passadinha lá na Toca dos Calangos, ou melhor, você puxa no Google aí que é facinho de achar. Já entra direto o telefone, endereço, como chegar e tudo. Toca dos Calangos, que o nosso fala com o Miqueias ou Nalei. com o Nalei, que qualquer um dos dois não resolver seu problema. Boa! Abraço aos dois. Obrigado, presente. Já está sendo muito bem usado. Já começou bem, né? Indo lá na Rota Imperial. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. O que você quer? Rapaz, coluna. Coluna. Eu tive um evento de coluna. Você teve evento de coluna? Importante, mas que assim, foge de qualquer coisa de Quem sabe? Eu sofri um acidente de carro há sei lá quantos anos atrás, e há muitos anos atrás, e eu tive a terceira e quinta vértebra prejudicada. Ela teve uma pequena fissura, mas elas se deslocaram no acidente de carro. Eu estava parado no farol, um carro bateu atrás. E aí eu precisei ficar com um colete cervical, fiquei, sei lá, 30 dias de colete cervical. Precisei usar um apoio nas costas, no peito. Foi uma temporada aí de 45 dias com bastante cuidado nessa região. Mas graças a Deus ficou tudo zero bala, mas é o que me remete à minha cervical. Pois é. Você tem um outro evento de coluna na família. Tem? Tem. A Cris teve um... Sim. O evento da Cris, sim. Teve um tumor, não é isso? Não foi um tumor. É um calo ósseo. Calo ósseo. Você chama isso de coluna ainda ou não? Claro que é coluna. Foi no sacro. Foi aqui atrás, né? Eu achei que fosse quadril. Mas é a junção. O sacro ali. Tá. Isso. A Cris a gente descobriu um calo ósseo nessa região do sacro. E o médico que viu, inclusive, ficou bem assustado, porque ele falou, cara, você tem um tumor de 6 por 7 por 2,5 de profundidade. Aí a gente falou, poxa, mas esse tumor desse tamanho... E ósseo, né? Aí, conversando com amigos, e aí eles falaram com a gente, não, cara, isso aí não é um tumor. Amigos médicos, ortopedistas, né? Direcionaram para um especialista, ortopedista em coluna. E aí ele olhou e falou assim, sem nenhum exame eu já vou garantir que não é um tumor. Pode ser qualquer outra coisa, eu vou investigar, mas não é um tumor. Pela consistência, pelo exame que a Cris tinha feito.
Enfim, constatou-se esse calo ósseo, a gente fez acompanhamento por vários anos, sei lá, eu acho que por 7 anos que a gente descobriu, certamente por uns 5 anos e meio aí a gente fez esse acompanhamento. Um acompanhamento ainda. No início a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois uma vez por ano. Sim, e aí sanado, retirou, sanou. Fez autópsia, fez biópsia, desculpa. Fez biópsia e tirou qualquer dúvida de qualquer coisa, e a Cris está muito bem, obrigado, descendo insano lá no Beach Park e tudo, né? Coisa que eu não tive coragem de fazer, mas não conta para ela não sabe que eu não tive coragem. E como ela também não vai escutar o podcast, não vai escutar o podcast, eu estou absolutamente tranquilo, uma zona de conforto, tranquilo, que ela não ouviu. Você, amigo ouvinte, não vai ficar passando aí o WhatsApp para dona Cris para poder falar essas coisas, não. Mas lá na hora eu falei que eu não estava com vontade, que o sol estava muito quente, aí no outro dia chuviscou, eu falei que estava chovendo, eu estava sem vontade ainda. Na verdade, seu dono estava colado. Aí pronto, você certamente estava. Mas ela desceu lá a parada do insano e se divertiu bastante. Mas graças a Deus, tudo bem. Pois é, eu também já tive evento de coluna, cara. Evento importante. Eu tive uma lombalgia assim que eu formei na faculdade, 23 anos, era janeiro de 98, 97. Acho que foi janeiro de 97, quando eu formei, logo depois que eu formei. Eu tive uma crise de lombalgia, onde eu fiquei 3 meses sem estender o quadril. 3 meses em 90 graus, assim. Isso. Cagado. Você ficou nessa posição? Fiquei nessa posição. Para mim ficar com o tronco ereto, eu tinha que encostar, sentado assim na parede, para poder relaxar, né? Tirar a tensão de ficar pendurado. Eu usava cinta e tal, tomei remédio e nada resolvia isso. E aí, um amigo meu que trabalhava comigo falou assim, não, isso aí é fácil. Bota peso na barra aí, todo dia você vai fazer aqui. Stiff, agachamento, não sei o que, remate. Cara, em 2 semanas a dor foi cessando e acabou. Poxa, que bom. Que bom, né? E eu, sim, indivíduo ativo, atleta de karatê. Até hoje eu não consigo assim, entender qual foi a origem. A origem. Foi estresse, cara, de faculdade? Não. Naquela época não tinha estresse, não, velho. Naquela época tinha faculdade, não né? Naquela época só tinha faculdade. De carreira, mas não era uma coisa. Foi basicamente físico mesmo, uma sobrecarga física que alguma coisa ali saiu do lugar e demorou para voltar. Entendi. E você sabe quantos de nós aí que estamos aqui falando, ouvindo, tem evento de coluna, tem dor lombar, tem algum diagnóstico de imagem, tem um evento prévio e querem fazer atividade física, mas tem uma sombra negra que sempre alerta, você poderá ter dor, você pode ficar aleijado, você vai travar. E isso desencoraja as pessoas de fazer atividade física, sabia? Do e se? Não é do e se, é o você vai se ferrar. Entendi. Tem uma... Não, isso vai acontecer, você fazendo atividade ou não, mas você vai se ferrar. Mas tem uma proteção assim, até mais do que se fosse o capacete na cabeça, de evitação de movimento com relação a dores na coluna. Entendi. Quando é exatamente o contrário. Quando é a atividade, é o uso regular e ponderado da estrutura que vai trazer de volta a melhor condição de saúde e até de proteção para futuros eventos. É uma condição para você até recuperar rápido de algum outro evento. Pois é. Mas vamos falar da estrutura? Vamos. Simplíssimo. A coluna é uma sucessão
de ossinhos chamados vértebras que estão empilhados um em cima do outro, formando uma coluna, certo? E ela tem aspecto espinhoso porque as vértebras têm processos, tem 3 processos, um para trás e 2 laterais, assim, que formam um aspecto de espinha de peixe. Quando você olha a coluna desnuda, ela tem o aspecto de uma espinha de peixe. E então é a nossa coluna espinhal. Hoje, espinhal está meio em desuso, usa-se bastante coluna vertebral, mas se você ainda escutar a coluna espinhal, não se assuste. Não se assuste que a nossa coluna, em inglês, é spine, que é espinha. Como a espinha do peixe, que você tira a carne e fica só a espinha. Sim. É isso aí que é a nossa coluna. E a função da coluna, ela tem algumas funções. Uma é transmitir força do quadril para os membros superiores e cabeça, né? A outra é sustentar a carga da gravidade sobre o corpo, uma vez que nós deixamos de ser quadrúpedes para ser bípedes. Então a gente tinha um tipo de carga na coluna que o cachorro, o gato, o cavalo tem, e nós passamos a ficar de pé. E aí uma conformação, uma nova ação da gravidade sobre o corpo moldou também a coluna com capacidades para sustentar essa ação gravitacional. Posso arriscar mais uma função? Vai, fale. Serve para levar os nervos ali, a ligação entre o cérebro e os membros inferiores ali, aquela coisa dos sensores. Você tem ali a medula óssea, certo? Certo. Isso. E aí você tem também ali onde ficam os sensores, caso você... Um exemplo que a professora sempre usava em sala de aula, se você queimasse a mão, você tirava a mão do fogo no estímulo... Arco reflexo. Exatamente. E não do cérebro, porque era tão rápido. Precisava ser mais rápido que a informação do cérebro. Então ela vinha da coluna. A coluna, na sua conformação anatomo-funcional, ela tem um canal medular, onde realmente a medula traz aquele feixe de nervos ali do cérebro para o resto do corpo. E por fora ainda ela tem outros nervos que vêm encapsulando ali por fora. Eles vão saindo do canal medular, vai saindo nervos. Vai ramificando pelos buraquinhos que tem ali, os forames vertebrais, e vai ramificando para as suas atividades nervosas, né? Então tem essa função protetiva aí do sistema nervoso periférico. E o que o Dr. Christian, que foi o nosso amigo que nos ajudou lá no início com a Cris, que ele nos direcionou para um médico especialista em coluna, ele explicou justamente isso. Que lá embaixo no sacro sai para a perna direita e para a esquerda, né? Que é onde divide ali os nervos para as pernas. E ali ele falou, cara... O famoso nervo ciático. E aí ele falou justamente isso. Ele falou, rapaz, se alguém... Ele falou, acho que o Dr. Rogério não vai mexer, que é o especialista em coluna. Acho que o Dr. Rogério não vai mexer por ser uma região extremamente importante. Mas aí ele cravou, ele falou, ó, na minha opinião, não vai precisar fazer nada e é só uma questão de fazer um fortalecimento, alguma coisa, mas continua investigando. E nos deu todo o apoio. Muito obrigado, Dr. Christian, um cara sensacional, sensacional. Bom, e aí, Alexandre, essa coluna, ela é envolvida por vários músculos, claro, ligamentos e musculaturas que vão cumprir a totalidade da função da coluna. E esqueci de falar também que é dar mobilidade, que é uma função que é dar mobilidade à estrutura superior, né? Quando você vai... mexer o ombro para um lado para o outro. Mexer o ombro para o outro, olhar ao redor, dobrar a coluna para frente e retomar a posição da coluna
ereta. Né? É como se fosse uma tenda. Então você tem um espigão central, Sim. você tem esteios para frente e esteios para trás. Certo? Grandes esteios que são as musculaturas da cadeia anterior e da cadeia posterior. Elas, como a mobilidade da coluna é mais para frente e para trás, a maior mobilidade é para frente e para trás, a gente tem grandes grupos musculares que tensionam ela para frente e para trás, se equilibram para manter isso em pé, tá certo? Ela tem algum movimento lateral, então também tem musculaturas que seguram o movimento do lado contrário. Sempre a função da musculatura é segurar o movimento para o lado contrário. Então a musculatura da frente segura o movimento para trás, a musculatura de trás segura a pendência para frente e as musculaturas laterais seguram o que vai para um lado e para o outro contrário, né? Concorrente. Além disso, a gente tem pequeninos músculos que reforçam essas funções e, além disso, também fazem a rotação espiralada da coluna. Então, a gente tem músculos que fazem a torção da coluna, seguram, né, esse movimento torsional. Então, toda essa musculatura ela está envolvida na capacidade funcional da coluna, certo? Então, o importante, mais importante do que eu vi aqui falar nomes de músculos, é a gente entender que a gente tem forças que seguram para frente, forças que seguram o movimento para trás, forças que seguram os movimentos, embora pouca mobilidade, laterais, e forças que fazem os movimentos de torção da espinha no plano aí espiral. Para o corredor, coluna. No corredor, a coluna começa lá no quadril e termina lá na base da cabeça. Certo? Okay. São 33 vértebras, sendo que 24 são móveis. 33 estão soldadas lá no sacro. 9 soldados lá no sacro e sobram 24 que são o que movimentam o corpo, se movimentam até a base da coluna. Entre uma vértebra e outra temos cartilagens, discos intervertebrais, temos algumas estruturas aí que facilitam esse molejo e ajudam na absorção da gravidade. Quando eu corro, o que acontece? Quando você corre, quando você se movimenta, você perturba a estabilidade da coluna, certo? Para qualquer movimento que você fizer. O que acontece? As musculaturas se organizam para minimizar o balanço e o desequilíbrio, fazendo uma conformação que provê estabilidade apesar do movimento ou apesar da corrida. Eu estou pedindo água a Júlia aqui, que eu esqueci de trazer minha água. Sim. Eu estou mandando uma mensagem. Então, quando a gente corre, o que aconteceu? A gente perturba a estabilidade e as musculaturas adjacentes retomam a alguma tendência a ficar ereto. Quando dói quando eu corro? Por que dói quando corre? Não, estou perguntando. Não dói em mim. Mas se dói quando corre, continuo correndo? Essa pergunta é muito capciosa. Não, estou sendo de boa, perguntando. A coluna pode doer na corrida? É isso que eu... Depende, ela dói parado, sentado, deitado? Então precisa ser investigado. Não tem essa... Entendi. Assim, se não dói e você vai correr, dói. Entendi. Não é uma ocorrência natural, né? Não tem maldade na pergunta. Não, a gente precisaria ter mais elementos para saber. Poder evoluir. Entendi. Porque naturalmente não dói. Não dói. Tá, beleza. É igual aquele caso assim, joelho. Tá, beleza, para andar não dói, mas para correr dói. Eu só fui nessa linha. A coluna dói para correr. Então, se ela dói correndo é porque ela dói em outro evento. Dói sentado, dói deitado, dói em pé, dói para levantar, dói para sentar, alguma coisa acontece. Então, você não correr
por motivo de dor na coluna, você precisa investigar que existe outra coisa que está prejudicando aí. Você está sentindo dor em outros momentos, não só na corrida, e a corrida não é a causa da sua dor. Precisa dar uma investigada. Discernir. É. Mas o que mais que você tem aí de Eu imaginação sobre a coluna e a corrida? Eu sou imaginativo e eu pergunto o que me vem à cabeça. Cuidado, hein? Não, tranquilo. Hoje eu tô Cuidado com o que vem na sua cabeça. O que tem na minha cabeça eu já liberei 3 vezes hoje no banheiro. Talvez vá uma quarta antes de dormir. A Carol que gosta desse papo. Ai. Mas olha só, quando tem alguma restrição de movimento... Isso é bom, hein? Restrição de movimento. Restrição de movimento. E aí, como que a gente evolui isso? Como que a gente... Então, pode correr, não mobilidade, pode? a mobilidade, tudo pode correr. Entendi. Boa. Atenção, amigo ouvinte, tudo pode correr. As dificuldades de mobilidade precisam ser entendidas se elas são uma dificuldade estrutural, ou seja, se ela vem lá da parte óssea, ou se elas são uma limitação que ela é conjectural, que é da conjectura. Vou tomar o resto do café, hein? Do momento, fica à vontade. Se ela é da conjectura do momento, ou seja, se ela está ligada, associada a alguma função muscular que está adormecida, que está bloqueada, né, pelo uso do dia a dia, né? Quando alguém chega na academia com você lá, assim, estou acima do peso, estou com dificuldade de mobilidade porque minha perna não estica tanto, para eu caminhar, subir escada eu tenho dificuldade, parará. Você vai trabalhando fortalecimento nessa região de coluna, nessa região de lombar, nessa região toda, né? Você vai fortalecendo toda a estrutura da pessoa que chega para você. Esse termo fortalecimento a gente precisa Então me corrija. Evitar, porque fortalecimento é uma característica especial de treinamento. Tá. Ela é para eventos de falta de força. Beleza. Se for falta de força, a gente vai usar esse termo fortalecimento. Se não é falta de força, precisa ver o que é para fazer uma ação pontual na deficiência, na carência do indivíduo. Uhum. Certo? Qual é a primeira coisa que eu faço? Verificar a mobilidade. E verificar por que tem falta de mobilidade. E agora, quando a gente chega na coluna, não dá para abordar a coluna sem abordar o resto que a gente falou até agora. Sim. Então você já falou que foi interessante. Tá com dor na coluna, você vai ver se ele não estica a perna. Por exemplo, tensões posteriores, se você ficar em pé e se arquear para trás, você vai fazer um encurtamento de toda a sua cadeia posterior muscular, tá certo? Certo. Inclusive dobrando um pouco o joelho. Uhum. Né? Flexionou tudo para trás. Se você tem isso na sua natureza momentânea agora, você vai perturbar gravemente a estabilidade da coluna, fazendo uma tendência a ela fazer hiperflexão. Que não é o movimento natural dela. Que não é a postura, não seria a postura natural dela. Beleza. Certo? Uhum. Para equilibrar isso, a cadeia anterior vai precisar fazer uma reatividade. Uhum. Então você já vai ter aí um conflito. Uma super solicitação para um lado e uma super resposta para o outro lado. Uhum. Porque elas atendem, elas conversam uma com as outras, às vezes amistosamente, às vezes rispidamente. Uhum. Essa conversa, quando ela é ríspida, é uma competição. E isso, quem fica no meio, entre essa tensão anterior e essa tensão posterior, são as estruturas articulares. Tá. Desde o tornozelo, joelho, quadril e as articulações da coluna. Isso já vai perturbar
a paz do equilíbrio da coluna. Então, se tem muita rigidez muscular, se tem muita solicitação, a gente precisa reprogramar essa musculatura para ela usar menos tensão. Então, se eu uso o termo fortalecimento para tudo, e eu vou realmente fazer fortalecimento, eu vou aumentar a tensão da cadeia posterior e vou aumentar o problema de falta de mobilidade, e aí eu vou talvez gerar algum ponto doloroso, ou vou aumentar a questão da dor, simplesmente porque eu fiz uma abordagem equivocada. Né? Então, quando a gente tem excesso de tensão, seja posterior ou seja anterior, as duas influem na coluna, eu preciso fazer uma reprogramação dessa musculatura para que ela possa trabalhar, fazer o mesmo trabalho com menos tensão muscular, com menos concentricidade. Porque ela vai ficando concêntrica, apertando, e não consegue, e perde a elasticidade de se esticar na medida que a articulação permite. Pode, assim, isso tem a ver com... Me corrija, tá? Eu sou... Vai. Lordose, bico de papagaio, escoliose, né? Isso tem a ver, essas causas? Bom, você tá falando aí, não de causas, mas de manifestações. Sim, né? manifestações. Primeiramente, vamos separar aqui. Lordose é o nome da curva que tem atrás da sua coluna, aqui na região acima do quadril. Tá. É natural ter lordose. Ok? Beleza. Se ela está acentuada, aí a gente tem uma hiperlordose. Tá. Aí precisamos ver se há prejuízo da estrutura. Beleza. Cifose é uma curvatura natural da coluna, que fica aqui entre as escápulas. Ok. Então a gente tem uma curva sim e outra para cima. tem uma curva que acentua para frente e embaixo e uma curva que acentua para trás e em cima, fazendo um S para quem olha de lado. Sim. A cifose é uma curvatura natural. Se ela está aumentada, eu tenho uma hipercifose. A gente precisa verificar se há prejuízo se a hipercifose causa prejuízo. A cifose é o bico de papagaio? Não. Não. É só a curvatura. Beleza. Tá certo? A hipercifose. A hipercifose, a cifose é a curvatura, a hipercifose é o excesso de curvatura. Olhando de frente para trás, né, no eixo anteroposterior, na verdade, da frente para trás, você vai ver a coluna reta. Se você olhar de lado, ela é curva. Sim. Se você olhar de frente, ela deverá ser reta. É uma linhazinha assim. Isso. Se houver perturbação nessa linha reta, a gente vai chamar isso de escoliose. E aí a gente vai ver se há prejuízo, se essa escoliose causa prejuízo de mobilidade, de dor, de função na pessoa. Legal. Ter diversidade nas curvaturas da coluna não necessariamente é causa de dor, causa de perda de função ou causa de alerta. Tá. Alerta catastrófico. Tá certo? Bico de papagaio é uma protuberância que o disco vertebral faz sob muita pressão. Se ele tivesse pensa numa bola. Tá. Quando a gente pressiona uma bola, ela muda de forma. Ela fica ovalada. Sim. Essa convexidade acentuada, ela pode tocar alguma estrutura. Essa convexidade, quando ela extrapola o espaço vertebral que ele deveria só ocupar ali, destinado para ele. Se ele vai, né, extrapola esse espaço, isso é um bico de papagaio. É como se você apertasse mesmo a bola entre as suas mãos e o que sai... A parte ovalada... Exatamente, o que sai debaixo da sua mão... Ele pode tocar uma estrutura importante ou não. E o bico de papagaio, né, ele poderá retornar à sua forma normal. O disco poderá retornar à
sua forma normal, dependendo da causa desse achatamento exagerado. Entendi. Tá certo? Certo. Então, não é o fim do mundo, esse abaulamento lateral. Tem uma coisa que é parecida com o bico de papagaio, mas em vez de ser o disco, é um osso que cresce, sob tensão também, o osso ele vai fazendo um calinho. Sabe aquele calinho lá? Sei. E ele é chamado de osteofito, né? Que é uma protuberância óssea que essa aí ela não tem como desfazer. Né? E ela crescendo e aumentando, ficando densa ali, ela pode também tocar uma estrutura importante. Estrutura importante que eu falo é nervo, né? Qualquer radícula nervosa ali que, ao tocar, vai dar um curto-circuito, vai ter uma dificuldade de transmissão de dados ali na nossa rede nervosa. Certo? Certo. O bico de papagaio, esse achatamento, ele, se for muito intenso o achatamento, ou se permanecer por muito tempo, ele pode degenerar a estrutura do disco que separa uma vértebra da outra. Degenerando, tem um núcleo dentro desse disco que ele pode espirrar para o lado de fora. A essa extrusão do núcleo do disco vertebral a gente chama de hérnia. Certo? A hérnia, quando ela é expulsa, ou lateralmente ou para o ventre do canal vertebral, ela pode tocar ou a própria medula, ou ela pode tocar radículas nervosas que estão ao longo da coluna ali, se ramificando. E aí isso causa dor e incapacidade. O mesmo tratamento que você dá para o abaulamento, você dá para a hérnia. Se você diminuir a pressão e a causa do abaulamento, essa hérnia pode ser intrusa, ela pode voltar para o lugar. Né? E aí sana temporariamente o evento até que ela sofra uma nova pressão e novamente espirre, extrusando ali o espaço do disco. Entendi. Certo? Certo. Tem outras manifestações, que excesso de rotação desgaste causa o excesso de rotação da vértebra. Elas têm um movimento, mas tem uma posição que ela fica. Se há algum desgaste que provoca uma rotação, você tem aí o chamado espondilolistese. Isso eu nunca ouvi. E aí é uma pequeno desgaste que possibilita rotações inoportunas da vértebra. A rotação inoportuna da vértebra pode encostar em alguém. Ela também pode causar inflamação, um toque ali numa estrutura ou tensionar uma estrutura nervosa que vai dar um alerta. Vai dar um alerta, esse alerta é dor e inflamação. Entendi. Coisas interessantes, cara. Fico imaginando assim, quando você fala em pressão, quando você fala força excessiva, me vem à cabeça, me corrija, me vem à cabeça algo tipo assim, sobrepeso. Talvez seja uma causa. Pessoas que trabalham muito em cima de escada, talvez não. Mas pessoas que carregam peso durante o dia, que precisam pegar o peso do chão, trabalham carregando peso, né? Levantando, essas coisas. Causa. Nós não vamos tratar de causa. Sim. Nós vamos tratar de situações, né, complexas que têm uma influência muito grande na saúde da coluna. Sobrepeso é uma situação, é um cenário que ele é relevante na saúde da coluna, porque realmente o peso traciona a coluna achatando os discos, né? E ele faz uma distribuição de peso que não
natural para a conformidade das cadeias musculares que estão ali trabalhando. É como se você pendurasse alguma coisa numa estrutura que está tensionada, né? Então você muda a necessidade de tensionamento das forças concorrentes ali. Até para aquela pessoa assim que é relativamente magra, mas que tem uma barriga acentuada para frente. Aquela barriguinha, ela causa tensão anterior que vai ser contraposta por uma tensão posterior. E vai fazer uma achatamento. Então, é como se você pegasse duas... Porque você tem os esteios, né? Se você pegar no meio da coluna lá e botar mais 2 esteios, achatando uma parte ali, fazendo uma tensão que não é natural naquela região. A barriguinha de chope, ou aquele arcabouço que a pessoa com obesidade mesmo carrega, tensiona de maneira exagerada a estrutura da coluna. Da mesma forma, a grávida, mas a grávida é temporária, né? Mesma forma, a grávida é temporária, mas se o cenário anterior for de inatividade, vai ter uma... Porque a coluna mexe ali. A ideia que eu tenho é que tem que haver um movimento ali, até da própria costela, até do próprio quadril ali, uma abertura para caber um ser ali dentro, né? Mas a força para frente, ela é inesperada, porque ela vai exigir uma reação da cadeia posterior por 9 meses. Para equilibrar. E vai gerar tensionamento na região lombar. Né? Então, por isso que tem aquela cartilhinha de recomendações de atividade física para gestante. É extremamente importante uma preparação também para a gestação. Ouviram, né? Mulheres. E maridos também, né? O marido tem que ajudar, né? Tem que cuidar. Porque se não proporcionar aí a gestante condição de fazer atividade física, fica mais... E ânimo, né? Mais complicado. Porque tem gestante que fica preguiçosa. Sim. A outra coisa também que acontece nas recomendações da gestação é não gerar tanto sobrepeso, tanto para a mãe quanto para a criança. Que aí a gente já vai entrar em outro assunto, que é uma obesogênese. Quando a mãe ganha peso na gestação, ela está mandando uma mensagem para a criança, na genética da criança, de uma condição de obesidade lá na frente. Puxa! Que loucura. Responsabilidade. Que doideira, né? E o que mais? O que mais que você trouxe? Trouxe mais alguma coisa? O que eu trouxe? Trouxe eu aqui. Não, então, nós já falamos assim dessas condições. Acredito que a maioria das ocorrências que a gente tem são de saúde da coluna, são por falta de atividade. Certo? Falta de atividade, descondicionamento geral da musculatura, que traz problemas de coluna, que a gente chama leigamente de problemas de coluna, dor na coluna. Outra coisa que a gente tem é excesso de trabalho. Excesso de trabalho gera excesso de tônus, gera diminuição do comprimento dos músculos. Isso gera tração exagerada, tensão exagerada na estrutura da coluna, diminuição do espaço intervertebral, diminuição da mobilidade. Isso aí vai gerar uma série de fatores que vão influenciar na saúde da coluna. Você sabe que depois que a gente começou a falar dessa temporada 2, eu passei a fazer algumas coisas para minha vida. Uma delas foi num dos episódios que a gente estava falando aí, e surgiu o assunto que você falou que teve um amigo na academia que não podia usar o Messenger. Na época o Messenger, nem SMS, nem nada, para as pessoas poderem levantar e andar. No escritório. Isso, no escritório. E eu passei a usar esse recurso para mim, sabia?
porque eu percebi que boa parte do meu dia eu estava trabalhando absolutamente sentado. Então eu passei a fazer algumas reuniões que hoje é tudo remoto, as reuniões e tal, mas as reuniões que eu pude fazer presencial eu fiz em pé, para sair um pouco. E aí aquele negócio de levantar mais vezes, de ir a uma outra sala, de levantar mesmo só por levantar, de usar mais o quadro, usar em pé, que eu tinha um quadro pequenininho na minha frente, que anotações rápidas, se você está numa reunião, você precisava anotar alguma coisa, anotava no quadro. Agora não, passei a mudar um pouco mais isso, e essas dicas são importantes. Outra coisa que hoje eu lembrei, aliás, deixa eu me corrigir aqui, não me deixa perder isso não. Me lembra do curso que eu estou fazendo. Tá. É isso. Mas deixa eu me corrigir, eu falei que esse episódio vai na segunda-feira do Juca Chaves. Não, vai quarta-feira, Vai no dia 29. Isso, vai na quarta-feira. Eu falei errado, não vai na segunda. Mas voltando aqui, eu estou fazendo um curso de brigadistas e primeiros socorros, né? E esse curso, o instrutor lá, bombeiro inteligentíssimo, cara sensacional lá, ele estava falando de primeiros socorros, aquela coisa de atendimento, massagem cardíaca, parará. Esse curso é desenvolvido aonde? Pelo Corpo de Bombeiros lá. Militar do Espírito Santo. Isso. Lá na Serra. Lá Quem na é Serra. o instrutor? É o... me fugiu o nome dele, que o nome dele é diferente, cara. Mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar o nome dele. É Iones, eu acho o nome dele. É diferente o nome. E é uma empresa, enfim, toda direitinha lá, com o Corpo de Bombeiros, parará, e ele trabalha em parceria. E aí ele estava falando sobre problemas, né, de causa lá do infarto, identificar quando é um AVC, pupila, aquela coisa toda. E aí ele comentou, ele falou assim, olha gente, nós temos outro coração que não está no peito. E aí ele falou da panturrilha. E você tinha falado isso no episódio anterior. Sim. Você falou, você estava lá subindo o Pico da Bandeira, acho que no quilômetro vertical, e você falou assim, caramba, chegou um ponto que eu tive que mudar um pouco para fazer a panturrilha bombear o sangue. Eu falei, exatamente. É uma coisa muito doida. E essas coisas que eu vou ouvindo aqui, na edição eu ouço boa parte, né, disso, mas eu aprendo mesmo aqui no ao vivo. Sim. Isso vai me fazendo, vai linkando as coisas. Eu falo, porra, que interessante, né, cara? Que coisa doida. Pô, o cara não tava falando besteira. Ou tem dois falando besteira, né? Que é mais difícil. Fala, pô, dois? Eles combinaram? Mas então, é legal. Por exemplo, a questão de ficar sentado que você estava falando. Primeiro, você amassa o glúteo, você já manda uma mensagem ali de desconexão dessa musculatura muito importante para a gente. Um dos músculos mais importantes para a gente é o glúteo máximo. Você promove encurtamento por desuso da cadeia posterior. Você faz um excesso de ativação dos flexores do quadril. Se você ficar sentado, é o que eu já te falei outro dia. Se você pedala muito tempo, quando você sai da bicicleta, você está meio preso na frente aqui. Isso é uma coisa que ocorre quando você fica muito tempo sentado. Ele puxa assim. Então, muitas vezes, ficar sentado demais e essa conformação que a musculatura tem, quando você está muito acostumado a ficar sentado, ela mexe com o seu centro de massa, com o posicionamento de todo o seu corpo, e isso traz uma reatividade da coluna que pode gerar dor. E assim, pode quase com certeza gerar evento de dor na coluna, ficar sentado demais, inclusive ciclista que não tem um contraponto a ficar sentado tantas horas. Repara que quando o cara sai da bicicleta, pode reparar, quando vocês estiverem assistindo aí o Tour de France, ou o Giro de Itália, ou a Vuelta, quando o cara, de repente,
fura o pneu da bicicleta, que ele sai da bicicleta e chega alguém, até chegar o mecânico, repara como ele fica encurvado ali, porque ele está tanto tempo naquela posição que quando ele sai da bicicleta ele permanece naquela fica posição. ali quebrado ali. Aí depois você vai vendo que ele vai esticando, mas num primeiro momento ele fica todo torto. E ainda tem a posição da sapatilha que joga a ponta do pé para cima, né? Ela não consegue esticar de jeito nenhum de primeira ali. Muito doido, muito doido. E aí o cara põe a culpa na atividade física porque não está se cuidando no trabalho. Não posso correr porque eu sinto dor. Mas vai ver, a causa é outra. Então atentem-se a isso, não deixe de fazer atividade. E eu vou repetir a fatídica frase. O importante é se mexer. É se mexer e ficar tonto no final da subida. Hoje eu botei um post lá que o importante é ficar tonto no final da subida. Eu conferi. Mais alguma coisa sobre coluna? Tem alguma lembrança aí? Caramba, meu. Não. O que eu tinha, eu falei. Eu gostei do assunto, assim. Achei interessante. Para você que está ouvindo, quando tiver um evento de dor na coluna, alguma tensão, né, geralmente você só vai notar quando é dor, né? A mensagem que vai vir do mundo todo para você é: pare de se mexer. Uhum. É a mãe, é a tia, é o conselho. É o médico Google. É o médico Google. Às vezes é até o próprio ortopedista que vai... repouso. Eu não sei o que. Gente, a melhor maneira de sair de um evento de dor é você fazer movimentos com a coluna. E não tem movimento errado. Uhum. Então a gente precisa fazer os movimentos de extensão da coluna, os movimentos de flexão anterior da coluna, os movimentos de rotação, principalmente os movimentos de rotação, que nós, como eu falei no início, nós estamos perdendo as capacidades torsionais da coluna, e tirar da cabeça aquele conceito postural que começou há alguns anos atrás aí, que perspassou toda a nossa juventude, para quem aí está com 40, 50 anos, de uma postura ereta, reta. A postura da coluna não é reta, a postura da coluna ela tem curvatura, você precisa manter todas as capacidades funcionais, seja de flexionar para trás, seja de flexionar para frente, seja de torcer, com carga e sem carga, e não deixar de pegar peso. Essas coisas precisam ser trazidas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano novamente. Que é pegar a sacola pesada, tirar a sacola do chão, pegar um balde, que é varrer. Quer ver uma coisa que disparava a minha dor, mas a minha dor nas costas, era passar o rodo na varanda quando eu lavava. Entendi. Que era andar para trás e passar o rodo. Mas é porque eu estava num momento inflamatório. Essa postura de você varrer, ela é importante para colocar você numa postura e fazer uma ativação muscular ali, dessa coluna flexionada para frente, que vai te dar sustento em várias oportunidades que a gente tem de movimentação durante o dia. Porque a gente não vai se movimentar estático com a coluna parada. Igual o Robocop. Igual o Robocop, sem torcer a coluna, sem olhar para trás, por cima do pescoço. Quer ver um teste importante de mobilidade da coluna? Fica parado e olha lá para trás. Se você tem dificuldade em olhar para trás sem mexer os pés, pode começar a procurar soluções aí. Pescoço duro, pescoço que não vira para trás. Coisa que pouca gente fala. Algumas eventos de dor no ombro que está associado a congelamento da coluna torácica. Você perde a movimentação ali, ele congela o ombro. Então, a gente precisa retomar movimentações complexas da capacidade da coluna
movimentação livre, movimentação com carga, movimentação com o peso do próprio corpo, posições que a gente pulou, talvez na infância, e até pais que patrocinam aí a criança não engatinhar, que é uma fase de extrema importância na formação da coluna e da musculatura da coluna. Né? Hoje, quando eu preciso recuperar funções, eu boto a pessoa para engatinhar. E as pessoas têm dificuldade extrema em ficar apoiado nas mãos, em sustentar com os ombros o peso da cabeça, em sustentar com o pescoço o peso da cabeça, né? Em resolver a curvatura da coluna quando você está em quadrupedia, resolver a posição da coluna quando você está em pé. Isso tudo vai atrofiando nossas capacidades. Quando a gente tem atrofia de capacidade, a estrutura paga o pato. Posso só fazer um parênteses? Claro. Você Ou falou... colchete. Um parênteses. Você falou que tem até médicos que recomendam lá e tal, que você ativar, você incentivar ali é um excelente caminho. Eu vou corroborar com isso. Eu tenho uma tia que fez uma cirurgia de joelho ontem, tá? Ela descobriu, uma anomalia ali por fungo nos ossos do joelho. O médico fez uma proposta a ela de arrancar, trocar mesmo o joelho. Sim, por uma nova estrutura e tal, que ele chamou de gaiola, enfim. E ele falou que isso é extremamente, apesar de tudo, é uma cirurgia extremamente simples e que é muito comum. Olha só, fez ontem, segunda-feira, hoje é uma terça. Fez ontem, segunda-feira, e amanhã ela começa a fisioterapia. Olha que coisa assim. E outra, cirurgia de prótese, já no segundo dia já sai andando. Já tem que andar. Exatamente, ela está em pé, já tomando banho em pé, já fazendo, assim, obviamente que não é o dia todo, mas sim, ela já tem que precisar isso. Então mudou muito o conhecimento sobre resolução de lesão, coisa interessante, até cara. De pós-operatório. É o que eu falei já lá no começo da nossa série. Você quer fazer uma abordagem pós-operatória? Olha o craque de futebol sendo remendado. É sério. Não, a gente até fez o exemplo do Zico versus o Ronaldinho, sim, o Neymar. Cara, não tem esse negócio de mobilizar, não tem esse negócio de repouso exagerado, evitação de movimento. Não, cara. A maneira que o nosso corpo tem ótima de se organizar é movimento. Legal, cara. Fiquei muito feliz com isso. É uma evolução muito importante. Sim. Na minha cabeça... Porque aleijou-se muita gente no corpo e na cabeça, e a cabeça aleijada, ela aleja o corpo. Aleijou-se muita gente por falta de conhecimento. Quando eu vi as mensagens da minha prima, eu falei assim, caramba, minha tia vai ficar uns 6 meses. Minha tia tá com 70 e tantos, 72, 74 anos. Eu pensei, ela vai ficar de cama, sei lá, uns 6 meses. Não, o médico falou, cara, um dia você tá em pé, o segundo dia você tá fazendo fisioterapia, vida que segue. E é assim, para fazer, para não estimular uma trombose, não estimular uma outra doença, ou não, até para não ficar deitado numa cama se sentindo inválido. Você quer ver uma coisa assim, que acontece muito com o pessoal que lesiona e vai fazer cirurgia, é não fazer a preparação prévia à cirurgia. Ou seja, machucou, fez uma lesão que é cirúrgica, fica parado 10, 15, 20 dias até fazer a cirurgia, a qualidade do retorno, inclusive a qualidade da resolução da cirurgia, ela cai drasticamente do que alguém que vai ser treinado para ir se recuperando, apesar da necessidade cirúrgica, faz a cirurgia e já vai para a reabilitação em seguida, sem você descondicionar completamente aquelas estruturas e que vão ser submetidas à cirurgia. Quando você faz a cirurgia, você reseta a articulação,
Tipo, você tá forte, não sei o quê, quebrou o negócio, vai fazer uma operação de emergência, cortou, no outro dia tá morta a articulação. Precisa ser realmente reativada e regenerada. Se você não faz isso num curto espaço de tempo, a sua capacidade funcional, ela não vai voltar 100%. Se você ficar esperando... Quanto mais tempo você demora para começar, mais tempo vai demorar. Não, vai perder... É mesmo? É. Entendi. Então, a gente hoje tem conhecimento para entender que a reabilitação começa na hora da lesão e, eventualmente, na cirurgia, ela vai até a pré-cirurgia e ela continua imediatamente após a cirurgia, né? E a cirurgia faz parte Isso dessa no caso reabilitação, cirúrgico. sim. Porque tem muita lesão que até tem, alguns médicos indicam cirurgia, mas que você consegue contornar. É claro que se não for no altíssimo nível de desempenho, mas você consegue contornar sem cirurgia. Ok. Tem casos assim, interessantes, eu já tive aluno que com cirurgia de coluna, cirurgia lombar e cervical, em que a cirurgia não resolve a dor e o que resolve a dor é o treinamento depois. Entendeu? E você consegue ir minimizando ali uma estrutura que fica danificada também pela cirurgia, porque a cirurgia danifica, né? Sim. Você causa dano. A própria cicatriz que você faz, ela precisa ser reabilitada, porque ela causa uma informação de dano permanente ali. Então, quando muita cautela com relação a esgotar as possibilidades não cirúrgicas de resolução das lesões. Precisa ter sempre isso na cabeça. Entendi. Alguma coisa que não Bom, pode deixar de ser Eu dito? acho que não pode deixar de ser dito. Você que está escutando, use os canais de comunicação e mande suas dúvidas para a gente fechar essa jornada de lesões aqui. Exato. Né? Então, você tem quais são os canais de comunicação? O Instagram do podcast. Quem escuta no Spotify, tem um linkzinho aí na descrição do episódio, que você manda uma mensagem de áudio ou você manda um e-mail para avidaeh1corrida@gmail.com e manda aí o teu caso, sua dúvida, que aí no próximo programa a gente faz um apanhado disso tudo, mas não fica esperando muito não, é agora. Vai lá, manda a mensagem, tira a sua dúvida. Tem mais um canal ainda. Qual é o YouTube? Você pode deixar seu YouTube também. comentário Que lá. dia que vai pro YouTube isso aí? Pô, me dá um final de semana aí, me dá alguns dias. Daqui uns 3 dias, vai. Então até o final, até domingo vai estar. Aí você manda aí, porque segunda a gente faz um apanhado para poder gravar eventualmente um último programa com as dúvidas pontuais que podem surgir aí. De qualquer assunto, não só de coluna. Pode ser de pé, joelho. Dessas questões de lesão aí. Isso aí, que a gente passou. Quando eventualmente a gente achar que deve ter um programa para voltar, a gente vai adicionando na temporada. A gente eventualmente volta e você vai saber disso porque você ativou as notificações lá para receber. É claro, porque se não ativou, vai ter aquela topada do dedinho na mesa de centro ou no canto da porta. Seu dedinho vai virar um dedão. Verdade. E se você é aquele atleta de verão, presta atenção. Começa a se trabalhar na cabeça aí, porque o verão acabou. E vai continuar a fazer atividade física, vai se tornar um atleta de outono. Tá começando a chover. As folhas estão começando a cair. Aqui a folha só cai no inverno. No hemisfério norte as folhas caem no outono. No hemisfério sul as folhas caem no inverno. Isso. Bonitinho. Bonitinho. É isso. Tá bom, pessoal.